Pode ser que você esteja pensando em começar seu próprio negócio ou sua própria marca. Talvez até tenha um trabalho, um emprego, mas sonha em ter um negócio só seu. E existem dois caminhos que os novos empreendedores podem seguir nesse momento inicial. Ou vai lá e faz, sem planejamento, sem estudo, só na base da intuição mesmo, ou estuda, planeja, estrutura com cuidado os passos a seguir. Você quer saber a diferença entre um cenário e outro em apenas uma palavra? Sobrevivência. E não sou eu que estou falando isso não, tá? São dados do Sebrae e do IBGE. Segundo o IBGE, apenas 37% das empresas conseguem sobreviver após 5 anos. Isso significa que se você e mais 2 amigos abrirem uma empresa hoje, daqui a 5 anos pode ser que apenas um de vocês 3 consigam manter essa empresa. Aí o Sebrae foi lá investigar os motivos disso, para entender que empresas são essas que não sobrevivem e por quais motivos. Eles falaram com mais de 6 mil empreendedores e descobriram algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é que quanto menor o porte da empresa, maiores são as chances dessa empresa fechar. Os microempreendedores individuais, os MEIs, são os que menos sobrevivem. Depois vem as microempresas e depois as empresas de pequeno e médio porte. As empresas maiores, as grandes empresas, são as que mais sobrevivem. Então eles se indagaram o porquê disso. E o outro ponto que eles descobriram nesse estudo foi: a principal causa da mortalidade das empresas é a falta de planejamento. Olha só os principais erros de planejamento na ordem que eles acharam apontados pelo Sebrae. Vou ler aqui para vocês. Primeiro lugar, não conhecer o público. Segundo, não saber o capital de giro necessário para a empresa. 3, não pesquisar o mercado e o comportamento da concorrência. 4, a escolha inadequada da localização. 5, não conhecer os fornecedores. 6, desconhecer aspectos legais. 7, falta de estimativas de investimento. E 8, desconhecer as qualificações necessárias para o bom funcionamento da empresa. E por que eu trouxe essa lista de motivos para a não sobrevivência das empresas, especialmente as pequenas? Não é para te desanimar de empreender não, tá? Eu mesma sou empreendedora e tô aqui firme e forte. Mas o que me chamou a atenção é que dos 8 pontos ligados à falta de planejamento, 2 deles, o primeiro e o terceiro, ou seja, 2 pontos muito relevantes, estão diretamente ligados com o trabalho que eu faço, que é a pesquisa de entendimento do consumidor e pesquisa de mercado. Para mim, sempre foi muito claro o quanto a pesquisa qualitativa, que busca entender o comportamento do consumidor, traçar a persona do cliente ideal e estudar o mercado que um negócio está, o quanto que isso tudo é fundamental para o sucesso desse negócio. Eu vi isso muito de perto, sendo feito por empresas grandes, bem-sucedidas, que sabiam da importância do planejamento e da pesquisa. Eu já desenvolvi pesquisas para marcas como L'Oréal, o Boticário, Energisa, Copenhagen, Companhia das Letras, Renner, Ambev, enfim. E sempre me pegava pensando, puxa vida, isso é tão importante, isso ajuda tanto no planejamento, no direcionamento do negócio, mas só essas grandes empresas conseguem ter acesso a isso. E foi exatamente isso que os dados do Sebrae disseram. Os grandes sobrevivem mais, pois planejam, pois conhecem seu público, pois pesquisam o seu mercado. O pequeno empreendedor, a lanchonete do bairro, a marca de moda online, o criador de conteúdo digital, a organizadora de festas de criança, o personal trainer, enfim, tantos outros, ele poderia se beneficiar demais com a pesquisa, mas ele não tem acesso, porque é caro de contratar e não tem ninguém que ensine como que ele pode fazer a sua própria pesquisa de uma maneira simples e efetiva. E foi esse o estímulo que eu e a minha sócia tivemos ao criar o curso Método Persona Lucrativa, que ensina como qualquer um pode desenvolver a própria pesquisa, seja um MEI ou um grande empresário, seja alguém que ainda está começando e ainda nem tem público, ou quem já está há muito tempo no mercado, mas está perdido e precisa saber quem é o seu cliente, seja quem nunca fez pesquisa na vida ou quem já tem alguma familiaridade com isso.
A gente quebrou a cabeça em como simplificar todo o processo de pesquisa que a gente usa para os nossos grandes clientes, para que ele funcionasse também para o pequeno e fosse fácil, fosse prático. Testamos com pequenos empreendedores e profissionais liberais, para ter certeza de que realmente funcionava. Porque no final das contas, esse era o nosso objetivo: democratizar essa ferramenta tão essencial do planejamento de todo o negócio. Se você quer que o seu negócio tenha sucesso, de uma verdade você não consegue escapar. É indispensável conhecer o seu público. É essencial saber quem é o cliente que compra ou poderia comprar de você. E aí eu te pergunto, você realmente sabe quem é o seu cliente? O que ele espera de você? Quais são os seus medos? Quais são os seus desejos? Quais são suas objeções? Só tem um caminho para saber tudo isso: fazendo uma pesquisa com esse público, perguntando para ele diretamente e da maneira correta. Você pode fazer isso contratando uma empresa de pesquisa como a minha, o que não é barato, e só as grandes marcas conseguem ter capital para fazer isso. Ou aprendendo a fazer por conta própria com o método Persona Lucrativa. A vantagem de aprender a fazer é que você se capacita e passa a dominar uma ferramenta que sempre vai te possibilitar saber quem é o seu cliente.